Você já parou para pensar o quanto de lixo você produz na sua casa, na sua empresa? Você já parou para pensar para onde que vai esse lixo e o que é feito com ele? Pois bem, essas questões são para iniciar aqui um rápido comentário sobre o documentário Lixo Extraordinário, dirigido por Lucy Walker. Ele foi gravado entre 2007 e 2009 e foi lançado em 2011. Esse documentário ele vai acompanhar o artista plástico Vicky Muniz, artista plástico brasileiro, e ele tem a ideia de criar um projeto para criar obras de arte a partir desse material reciclável, o lixo. Ele vai até então o aterro do Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, no bairro Jardim Gramacho. Esse aterro, esse lugar onde é despejado grande parte do lixo do Rio de Janeiro, ele vai ser o cenário desse documentário. Lá, tanto o Vic quanto o Fábio, seu parceiro de trabalho, eles vão acompanhar o dia a dia de trabalhadores, catadores de materiais recicláveis de lixo. Né? Inicialmente, a partir do primeiro contato com esses trabalhadores, tanto o Vic quanto o Fábio, eles vão tendo a ideia de que talvez aquelas pessoas não sejam infelizes, de que talvez não há ali depressão, não há ali desgosto, não há ali grandes problemas, uma vez que eles observam o dia a dia dessas pessoas e elas, apesar de estar num trabalho duro, às vezes passam ali dias, eles estão sorrindo, brincando e eles comentam no documentário, né? Essas pessoas parecem felizes, algo que depois vai ser provado o contrário, né? Em grande parte. Bom, eles escolhem algumas pessoas para participarem desse projeto, na criação dessas obras de artes. Pessoas que trabalham ali, obviamente. E a gente vai conhecer alguns personagens. A gente tem o Tião, um rapaz jovem de 20 e poucos anos, que ele é líder da associação de catadores. Ele criou essa associação, pelo que parece, junto de um amigo. Quando ele pensou e disse e colocou em prática a criação dessa associação, grande parte das pessoas ali do bairro, do próprio lixão, eles eram não contra, mas não acreditavam, não botavam muita fé. E o Tião, ele tem filhos, ele se considera uma pessoa feliz. Inclusive a filha dele, uma menininha, ela comenta ali no documentário que o sonho dela é ser psicóloga. A Isis é outra personagem, uma moça de 20 e poucos anos. Ela também é catadora, uma moça bonita. Ela conta um pouco da sua história, né? Ela havia perdido há um tempo o filho de 3 anos por uma pneumonia. Depois que perdeu o filho, o marido a deixou e levou junto dele a outra filha que eles tinham. E ela nunca mais viu os dois de novo. Depois a gente tem o Zumbi, outro personagem interessante. Ele, junto do Tião, ele se preocupa em pegar desse lixo, pegar desse material, livros que são descartados, e eles têm a ideia de criar uma biblioteca comunitária. Né? O Tião até diz que leu alguns livros, inclusive a partir da leitura desses livros ele vai fazendo assimilações, associações com a realidade dele, e vai ajudando ele, inclusive, a construir essa persona de líder. Né? Ele cita inclusive o Nietzsche. A gente tem a irmã, que é uma cozinheira, uma senhora. Ela também vive ali diariamente no aterro, junto com os outros trabalhadores. E ela é responsável, digamos assim, para alimentar essas pessoas. Ela cozinha ali todos os dias e parece muito genuína essa disposição dela de cumprir com esse papel, né? Ela menciona que ela já havia sido cozinheira de restaurante, né? A gente vê, né, entre esses personagens, nessa realidade, apesar de muito difícil, um senso de comunidade. Aliás, um senso de comunidade que é muito notável em regiões, em lugares, bairros, comunidades mais pobres, mais vulneráveis, mais esquecidas pelo Estado. E esses personagens, entre outros,
eles são selecionados, digamos assim, para serem fotografados ali no aterro, no lixão. E a partir dessas fotografias, o Vic tem a ideia de pegar materiais recicláveis do lixo e criar uma obra de arte junto das fotos, né? Só que ele quer que as pessoas fotografadas que trabalham ali no aterro montem essa obra de arte, né? Eles vão para um galpão e trabalham alguns dias ali. E a partir desse trabalho, né, no galpão, a gente vai vendo o quanto é potente a transformação através da arte, né? Essa era a ideia do Vic, que inclusive ele vem de uma origem pobre no Brasil, ele vinha de uma origem pobre no Brasil, é um cara que ascendeu socialmente através da arte, o que é muito legal, e ele queria devolver isso para a comunidade, né? Então a escolha dele foi muito sábia. Só que a partir dessa experiência, os moradores não, os catadores, eles começam a não querer mais voltar pro lixão, né? Muitos deles. A Isis, por exemplo, ela diz que não se vê mais no lixão. Ela fala, eu não quero mais voltar pro lixão. Ela inclusive conversa com o Vic, né? Deixa eu ficar aqui, você me paga um salário mínimo por mês que seja. Porque eles conhecem uma outra realidade, de uma outra perspectiva. E a partir disso, o próprio Vic, o Fábio, o resto da equipe começa a cair na real, né? Que aquela ideia que eles tiveram inicialmente de que as pessoas aqui não são tristes, são felizes, na verdade não era tão real assim, né? Era um pouco ingênua, se a gente pensar que são pessoas em situação vulneráveis, né? Expostos a doenças, expostos a várias coisas, né? Eles vão dizendo o que eles encontram ali no meio do lixo, né? Inclusive cadáveres, né? Uma das personagens, ela vai dizendo que certa vez ela encontrou, acho que é a Isis até, que ela encontrou um bebê morto de 3 anos, né? Não sei se de 3 anos, mas encontrou um bebê morto ali. É que são muitas histórias, dá uma bagunçada, mas a gente vai pegando esse monte de história junto, né? Essas várias perspectivas, vários olhares, várias experiências, a gente vai vendo que ali é mais uma vez o reflexo da nossa realidade, pautada na desigualdade social, na falta de oportunidade, no capitalismo, né? Vale dizer. E a equipe começa a ficar preocupada, né? Eles começam a pensar o que vai acontecer com essas pessoas, né? Quando acabar tudo isso, né? Como que vai ser para elas voltar para a realidade delas? E até começa a se levantar, né, a ideia de que, bom, alguma coisa pode mudar, né? Passar por essa experiência pode ser transformadora de alguma forma. Não vai fazer milagre, obviamente, mas o Vic ele aposta nessa ideia, né? Ele até diz, né? Se eu fosse um catador e me aparecesse a oportunidade de trabalhar por alguns meses em uma obra de arte, sabendo que depois eu vou voltar pro aterro, ele toparia da mesma forma, né? Então, isso começa a mexer com a cabeça deles e a equipe se preocupa com isso, né? Bom, feitas as obras, eles vão conhecendo, vão vendo as obras e uma das obras é selecionada para um leilão em Londres. Inclusive, o Tião, ele vai até esse leilão junto do Vic, junto da equipe, e a obra é leiloada, se não me engano, em 100 mil reais, né? Convertendo aqui para nossa moeda. É uma parte do documentário muito emocionante, aliás, né? E todo esse dinheiro é voltado para a associação, para essas pessoas, que era a ideia do Vic, né? Ele não ia lucrar com aquilo. E, mais uma vez, né? Essas pessoas têm suas vidas transformadas. Tem ali pro finalzinho do, do filme, acontece a exposição das obras no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E o Tião, a Isis, o Zumbi, a irmã, eles vão para a exposição, todos pela primeira vez entrando num museu, né, com exceção do Tião, que tinha ido em Londres já. E acontece ali o que o Vic queria que acontecesse, né? A Isis mesmo, ela olha para a obra e ela fala, fui eu que fiz, que era isso que o Vic queria. Que eles tivessem essa ideia, essa certeza de que foram eles que fizeram aquilo, não foi o Vic,
né? Foi criação deles, foi trabalho deles, né? E a gente vê aí a mudança de perspectiva, não só do trabalho, como da divisão do mundo e deles mesmos também. Uma das personagens, ela inclusive ela afirma que antes ela tinha vergonha, ela até escondia da família que ela trabalhava ali no lixão, no aterro, né? E depois disso ela passou a bancar isso, né? A dizer sim, eu trabalho lá, a ter um certo orgulho, sim, né? E tem uma coisa que o Vic fala no final que é muito interessante, né? Que ele diz que quando eu não tinha nada, eu queria tudo. E é interessante não ter nada e querer tudo, né? Porque isso te move de alguma forma. Claro que a gente não pode pensar de forma romântica e achar que é só isso, né? A gente vive num sistema que tem muitos contras. Mas é interessante a ideia, né? Ele diz que hoje eu tenho tudo e não quero nada. Isso meio que move ele para esse projeto, né? Eu quero devolver um pouquinho do que eu já ganhei, do que eu tenho. Eu quero ver outras vidas transformadas, né? O Vic, inclusive, fala que quando eu era pobre, eu queria comprar coisas, eu queria ter muitas coisas. E olha como isso casa bastante com a questão que eu trouxe no início dessa reflexão aqui, né? Que é o que acontece com o nosso lixo, o que a gente consome, o que a gente tanto compra, para onde que vai? Porque a gente quer tantas coisas, né? Essas coisas estão tão descartáveis, muitas coisas, né? Inclusive materiais eletrônicos hoje que têm vida curta, entre outras coisas que a gente consome diariamente, né? Plástico, enfim, né? Vidro. Então a gente é um documentário que mostra não só a transformação poderosa da arte na vida das pessoas, mas também mais um fragmento da nossa realidade capitalista de exploração, de desigualdade social, de exclusão de pessoas. Né? No início do documentário, o Vic diz, né, esse lugar aqui, né, o aterro do Jardim Gramacho, ali tá o que ninguém quer, né, o que não presta, né, o lixo e as pessoas que estão ali, que é isso que o nosso sistema acaba fazendo, né? Então é um documentário bonito, é um documentário que mostra tudo isso que eu disse, né? A questão da importância da arte nessa nossa cultura e realidade tão bruta, tão produtiva, né? Que exige só produção e enfim. Então é isso, né? Eu queria comentar sobre esse documentário porque me tocou bastante, é muito bonito. Ele havia sido indicado por um professor lá no segundo ano de faculdade. Eu só fui ver agora, né, depois de um tempo. Claro que vi outros que ele indicou, mas esse ficou ali no estoque e valeu muito a pena. Inclusive ele está disponível no YouTube gratuitamente.